Primeiro, número 1, direitos aduaneiros, 5%. Este é a primeira variável. Mas se direitos aduaneiros são 5%, a pergunta é, quem paga, no fim, esses direitos aduaneiros? Número 2, tem um IVA sobre a importação, 17%, que dá mais ou menos cerca de 6,5 meticais, para acrescentar. Quem paga este IVA à importação? Tem depois a chamada margem do distribuidor, que dá 7,75 meticais acrescidos. Quem paga esta margem do distribuidor? E vejam só, além da margem, também tem o IVA sobre o distribuidor, 7,47 meticais. Quem paga este valor? E tem a famosa taxa que Sua Excelência, Sr. Ministro, hoje estava a falar dela muito simpaticamente. Taxa sobre os combustíveis, 7,71 meticais. Quem paga esta taxa? Agora, vejam só, o combustível, quando chega no porto, vai ser armazenado. Nesse armazenamento do combustível, há uma margem para as instalações. Quem paga essa margem? E vejam só, o armazenista também, há um IVA sobre o próprio armazenista do combustível, 7,65 meticais. Quem paga o IVA sobre o armazenista? Agora, acrescentando tudo isso, há uma margem ao retalhista, onde nós vamos buscar o combustível nas bombas, 5,25 meticais. Quem paga a margem ao retalhista? E vejam só, o retalhista também é sujeito ao IVA, que dá depois, no fim, 8,67 meticais. Este IVA sobre o retalhista, quem paga? Depois há uma outra coisa que chama diferencial de transporte, que vai dar quase um metical. Quem paga o diferencial de transporte? Há outras margens também que são aplicadas, por exemplo, uma coisa interessante que chamam de acréscimos às margens dos operadores. Quem paga estes acréscimos? Há a famosa taxa de incentivo geográfico, que vem no artigo 29 do regulamento dos produtos petrolíferos. Quem paga a taxa do incentivo geográfico? Para além de tudo isto, ainda há tantas outras taxas. Por exemplo, tem a taxa das licenças para os operadores, tem os averbamentos, tem a famosa taxa de infraestruturas para a expansão de infraestruturas petrolíferas. Quer dizer, é tanta coisa, mas é tanta coisa. Quem paga essa tanta coisa? Então, chegados aqui, que nós vemos que o povo, na verdade, é que está a pagar mais de 50% da estrutura do preço. Não tem absolutamente nada a ver com se escudarem, refugiarem na questão da subida do preço no mercado internacional. Porque, feitas essas contas, de 36 meticais na Arábia Saudita, aqui estamos a 69, significa 52% é devido à gestão interna. E vejam só uma coisa. O governo, no meio disto tudo, comporta-se como se ele também fosse uma gasolineira. Vejam só, o governo, com as suas taxas todas, acaba ficando com 18,97 meticais, não é? Cerca de 28% de toda a estrutura de custo. E isto por quê? Para todos nós percebermos como é que o governo vai sacar este dinheiro. São 4 etapas desta estrutura de custo que o governo cobra IVA. Aqui temos 4 cobranças de IVA ao longo de toda a estrutura de custo. Temos o IVA para armazenista, o IVA no retalhista, temos os direitos aduaneiros, taxa de combustível, diferencial de transporte. Tudo isto é cobrança que o governo vai fazendo para ficar consigo. É daí que, em certa medida, o presidente da Associação Comercial da Beira tem toda a razão, quando diz que nenhum país pode desenvolver com o excesso de taxas e de impostos que tem esse país. E aqui foi comprovado isso, está totalmente comprovado. Por exemplo, agora há uma questão que eu gostaria, nas insistências, se o ministro pudesse cá explicar. Essa taxa sobre o combustível, ela está definida no regulamento, no artigo 29, número 3 do artigo 29. Não percebo como é que foram tirar aquele valor indicado naquele anexo, porque os cálculos sérios, tomando em consideração, são 5% sobre a gasolina, o gasóleo. Devia ser sobre a gasolina 1,80 meticais e não os 7,71 que vem na tabela.
No diesel, devia ser 1,65 meticais e não 4,27. Se for os 5% que vem justamente no artigo 29 do regulamento, a não ser que estejam a usar uma outra lei, um outro decreto. E se assim for, na verdade, o custo da gasolina na cidade de Maputo não devia ser 69, mas devia ser